ele vai pegar a direita, vai limpar a direita do seu radicalismo, aí ele vai fazer uma direita pura, uma direita, mas é pura no sentido de limpinha, né? Uma direita que não se suja, né? Que não fala palavrão, que não sei o quê, né? Uma direita civilizada, né? E essa direita vai combater a corrupção do PT, né? Como se o problema do PT fosse roubar dinheiro, né? É, a direita, essa direita vai combater de maneira muito efetiva, muito mais efetiva até do que os Bolsonaro, vai combater a corrupção do PT, mas também não vai ceder aos radicalismos do Bolsonaro. Isso aí já é mitologia há 15 anos. Já. Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. O financiamento do pai do Vorcaro, que foi preso hoje, para a campanha do Partido Novo em Minas Gerais. Cara, a única coisa que a gente está comentando aqui é que não há ilicitude. E se é para ficar comparando tudo que não é ilicitude, como é que fica a cara dessa galera, Eduardo e Ítalo? Gente, é uma conversa, tá? Vocês podem interromper a hora que quiserem, por favor. Como é que fica a cara desse pessoal, onde nós estamos aqui falando, não é ilicitude? O questionamento de quem fala assim, pô, mas o cara já estava sendo investigado, foi preso no dia seguinte. Mas, meu irmão, até que tudo fique comprovado, não tinha nada ali comprovado. Tem então. Nada. Eu fico impressionado com isso. É próprio do moralista, né? Ele estabelecer regras morais incumpríveis, né? Não porque elas são muito rígidas, mas às vezes elas desafiam a lógica, né? Então você estabelecer, por exemplo, uma regra moral de que eu não posso ter nenhum tipo de vínculo financeiro, de patrocínio com ninguém que possa vir a ser no futuro investigado. É óbvio que esse desafia a lógica, né? E o problema dessa história toda, né? O grande drama do moralista é que uma hora ele próprio acaba caindo na própria regra, né? Então, o cara estabelece uma série de regras que ele próprio não consegue cumprir. E tá aí, tá aparecendo, né? Perdão. Tá aparecendo aí cada vez mais claro, né? Exemplos aí do Partido Novo também, também né, sofrendo, enfim, né, o pai do Vorcado. Desculpa, gente, desculpa, esse tempo aqui, esse ar-condicionado aqui tá. Então, como eu tava falando, Eduardo, assumei, eu vou assar o nariz, desculpa, gente. Não, imagina. Eu gostaria também de concluir, eu acabei não concluindo o raciocínio, eu desenvolvi e não concluí. Por exemplo, quando você fala passar pano, que é justamente o que faz muito torcedor do seu time, né, de futebol, porque o juiz vai roubar a favor do seu time. Passar pano, se você for definir, né, vamos fazer a conceituação do passar pano, seria, por exemplo, quando há uma ocultação de patrimônio, ou né, a casa seu sítio na casa do seu amigo, e você fala que isso não tem problema. Ou que aí é crime configurado, ocultação de patrimônio, justamente vinculado à lavagem de dinheiro, que seria um produto um produto de propina. Que aí está muito claro que foi revelado pela operação da Polícia Federal na Operação Lava Jato. Ou, por exemplo, quando você vê uma situação em que o próprio agente político, eu mencionei o futebol como exemplo, que é a parte mais emocional do cotidiano e bem rasa, né? Um árbitro erra a favor do seu time, você defende a decisão. E isso é passar pano. É quando tem um fato explícito de crime e você defende mesmo mediante crime. O que não ocorreria, eu tenho certeza, envolvendo a direita, quando revelasse qualquer coisa de desvio de conduta, qualquer coisa desse tipo. Né? Nós estamos falando aqui de um contrato firmado, tudo documentado, o próprio teor da conversa, ela está vinculada ao contrato. O senador Flávio Bolsonaro, ele cita, tem parcelas pendentes. Vale lembrar que o senador Flávio Bolsonaro também está constituído, tem procuração para advogar em favor do pai. Ele tem procuração constituída do presidente Bolsonaro. Né? Inclusive com
vinculado aos autos, né? No caso aí até do processo que resultou na concessão da prisão domiciliar, né? Bom, eu não sei nem definir, sendo sincero, a parte se é inquérito, processo, o que é processo. A gente sabe de todo esse contorcionismo do ativismo judicial no presente momento do país. Então, você vê que são elementos que não é incompatível, primeiro, a falsa equivalência. Mas também, a gente pode lembrar aqui, a Lala, você lembra muito bem, de 2014, por exemplo, aquela cartilha dos MAVs, né? Lembra dos MAVs, na eleição da Dilma? Então, você tinha uma cartilha do próprio site do Partido dos Trabalhadores, que ele dava uma orientação para o movimento de ativismo virtual e como que você iria tentar usar a persuasão para convencer a minar qualquer apoio político de um opositor. Vou dar um exemplo aqui. Olha, eu já concordei, estava escrito isso na cartilha. Eu já concordei com o Flávio Bolsonaro, mas eu me decepcionei hoje. Hoje eu acho que a melhor opção é deixar o Lula mesmo. Alguém acha concebível isso? De uma hora para outra você vai votar num marxista? Se você estava convicto em votar em Flávio Bolsonaro, você votar no marxista? Outra forma. Olha, eu sempre votei no Flávio, mas você tem que pensar bem nas opções. Porque, né, já que está todo mundo na mesma forma, é melhor votar no Lula porque ele tem mais experiência. É sempre essa forma da falsa equivalência. Tá todo mundo é todo mundo a mesma coisa, é todo mundo dentro do mesmo pacote. Sendo assim, então eu vou votar no seu candidato, é isso? Eu vou votar no marxista. É esse argumento que você utiliza para votar no marxista. Desculpa, né? É furado, né? Mas estava na cartilha dos MAVs, do Movimento de Ativismo Virtual. É justamente uma das ferramentas utilizadas essa falsa equivalência ou aquela forma, falso testemunho de que eu era eleitor, mas eu me confundi. E aí você tenta fazer a pressão social, que você vai ver, por exemplo, mais 3, 4 comentários, é por isso que tem, né, os boots aí pelos chats ao vivo, e ela falou, não, mas hoje eu acho melhor opção, me decepcionei, eu acho que a melhor opção hoje... Aí você vê que sempre que a outra opção oferecida é algo, né, é algo até desconexo com a lógica ideológica. Né? Não, eu acho que a melhor opção, sei lá, é um fulaninho que parece um adolescente. Não tem lógica alguma. Então, a gente sabe muito bem dessa cartilha desde 2014, Alan. Doutor, eu só complementar o que você falou, já voltei aqui. Existe uma mitologia, né, uma certa mitologia aí em relação dentro da direita, né? Que é sempre o novo Bolsonaro. Eu já tenho falado disso há um tempo já, né? Sempre existem candidatos a novos Bolsonaros, né? Então, é o cara que ele vai pegar a direita, ele vai limpar a direita do seu radicalismo, essa é a mitologia, né? Ele vai pegar a direita, vai limpar a direita do seu radicalismo, aí ele vai fazer uma direita pura, uma direita, mas é pura no sentido de limpinha, né? Uma direita que não se suja, né? Que não fala palavrão, que não sei o quê, né? Uma direita civilizada, né? E essa direita vai combater a corrupção do PT, né? Como se o problema do PT fosse roubar dinheiro, né? Essa direita vai combater de maneira muito efetiva, muito mais efetiva até do que os Bolsonaro, vai combater a corrupção do PT, mas também não vai ceder aos radicalismos do Bolsonaro. Isso aí já é mitologia há 15 anos já. Antes do Bolsonaro ser o Bolsonaro, você já tinha um novo Bolsonaro. Você já tinha essa mitologia do novo Bolsonaro, do cara que vai... que o Bolsonaro é uma concessão de momento que a direita está fazendo, mas que, na verdade, a direita mesmo, ela é muito maior do que isso, e etc, né? Cara, isso aí... Mas é que o problema não é nem o cara pensar em um melhoramento, né? O problema não é o cara pensar... Porque eu quero que a direita, né, melhore, né? Ela melhore. O problema não é o cara pensar num melhoramento. O problema é o cara visualizar que o problema é uma pessoa, né? E ele já se projetar como ele é a solução. E a solução, em geral, é uma solução que sempre deixa o cara na prática, deixa o cara de 4 para a esquerda. Sim. Entendeu? Sempre deixa o cara de 4 para a esquerda. É exemplo de Zemas, exemplo de Dórias. Não, o que é o seguinte, eu quero trazer aqui para o nosso bate-papo
Você falou assim, sempre deixa o cara de 4 para a esquerda. Vamos trabalhar aqui a questão, por exemplo, do que vem a ser de fato, tá? O que vem a ser de fato o crime do Banco Master que o Banco Master fez, tá? Então, vamos entender isso de uma maneira bem clara. Do que o Banco Master está sendo investigado e acusado? Diga para mim. Eu tava perguntando aqui agora pro Ramais, lembra? Do que o Banco Master foi de fato, está sendo investigado e que tudo indica que provavelmente é o crime que o Banco Master cometeu. E bom, como é que tudo começou? Fraude do INSS, mais um escândalo do governo Lula. Depois dos outros mandatos, Mensalão, Petrolão, centenas de operações e escândalos, tudo começou com Correios, empreiteiras no exterior, aquela roubalheira toda. Esse governo Lula, o escândalo baixo, torpe, contra os aposentados, contra os idosos. E lance do crédito consignado. E ali, o consignado, que é a fraude, Banco Master inserido nesse grave escândalo torpe. Após se descobriu que o Banco Master, injetando no mercado títulos, CDBs, acima do mercado, com vantagens acima do mercado, títulos podres, ou seja, diversos ilícitos contra o sistema financeiro nacional. Vindos de onde? Desde o começo. Desde lá do PT Bahia. Então, eu ia chegar lá, porque é o seguinte, vamos lá, a gente está falando Rui aqui de Costa, Jacques Wagner e Guga Lima. Foi ali que começou tudo, levando para reuniões com o Lula e sendo cercado de uma blindagem de Lewandowski, ex-STF, com MJ, Guido Mantega recebendo salário de R$1 milhão e Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Tudo começando com o PT Bahia. E aí, vamos lá. Então, era esse bate-papo que eu queria jogar na roda com vocês, Ítalo, Eduardo e Ramagem. O Ramagem, bem dizer, já respondeu, mas é bom a gente enfatizar. O Rui Costa, ele é ministro da Casa Civil e ex-governador da Bahia. Ele, então, estava sendo apontado ali pelas investigações como o responsável, não como um dos responsáveis, como o responsável por criar condições favoráveis para a operação de crédito consignado do Banco Master, durante a gestão dele como governador da Bahia. Teve também encontros registrados fora da agenda oficial com o Daniel Vorcaro. O Jacques Wagner, senador, líder do governo no Senado, foi identificado como um dos principais nomes da cúpula petista, com essa interlocução fortíssima e trânsito junto a Augusto Lima. E os relatórios e denúncias da oposição apontam que empresas ligadas à família do próprio Jacques Wagner teriam recebido repasses milionários relacionados ao caso. Olha a diferença enorme dessa falsa equivalência que o Zema fez. Agora, óbvio que pega. Óbvio que pega. Olha, se tem uma coisa que é fácil fazer, e isso qualquer molecão aí de casa tem isso de experiência, irmão, qualquer um que não tenha experimentado fogo cruzado vai dizer que sabe como fazer o fogo cruzado e criticar o policial que tá no fogo. Meu irmão, qualquer virgem sabe criticar o maluco que não comeu bem as 14 mulheres no harém. Isso é a coisa mais normal do mundo. É um maluco que joga bola na esquina de casa e que vai falar, não, o Neymar tinha que ter feito isso aqui, ó, na final. O fulano tinha que ter feito assim, tinha que ter feito assado. Pro Zema, a situação dele é muito confortável. Ele só foi governador, né? Ele não foi presidente. Para ele criticar o Bolsonaro é muito fácil. Ele nunca foi presidente. Eu já falei isso várias vezes. Vocês querem criticar? Ontem eu coloquei nos stories uma crítica duríssima a Jair Messias Bolsonaro feita pelo Tomás Juliano. Sabe por que eu coloquei lá? Isso aqui é crítica. Não é ataque nem histeria. Coloquei uma crítica dura à administração Bolsonaro feita pelo Tomás Juliano. Por que o pessoal não divulga o Tomás Juliano? Porque ele desce o cacete no Nicolas e desce o cacete na Michelle. Ele bate em geral, irmão. Aí não pode, entendeu? Não, pera aí, devagar. Né? Ele, óbvio, não é petista, é um professor de história exímio, um excelente aluno do professor Olavo de Carvalho, e eu coloquei lá no story a crítica dele. Ele, por exemplo, falou
lá de coisas que ele critica de Bolsonaro, na administração quando presidente, criticou a caminhada do Nicolas e falou assim, caminhou, vai fazer o quê? Né? Ele criticou a Michelle beijando o rosto lá do Alexandre de Moraes. O problema é que o brasileiro não tá... ele não parece, né, às vezes, que as pessoas não estão amadurecidas para ouvir uma boa crítica. Escutem a crítica do Tomás Juliano. Assim como, por exemplo, as críticas do... inclusive, minha irmã que está me ajudando agora, ela está trabalhando com a gente, inclusive a gente tem que fazer uma entrevista com ele, que é acho que ele é procurador, o procurador Jimenez, que faz duras críticas às urnas eletrônicas. O Jimenez, por exemplo, nem acredita que teremos eleição no final do ano. Ele tem críticas duríssimas e o pessoal da direita não gosta de ficar ouvindo o Jimenez. E ele é um cara que bota o dedo na ferida, né? Fala assim, tá aqui o problema. E quase ninguém gosta de ouvir as críticas que ele tem a fazer. Então, essa história de crítica é ataque, né? Tá, dona Ana Paula Henkel, Constantino, todo mundo que me deu um follow, né, que é incapaz de conversar sobre crítica e que antes ficava me chamando de amiguinho, isso, aquilo, outro. Vocês não têm maturidade, é diferente. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.